Nessa aula de sistemas hidráulicos, nós vamos tratar do assunto bombas e atuadores. Nos objetivos da aula, definir conceitos e termos utilizados, introduzir as informações gerais sobre bombas, definir cilindro e sua simbologia, e motores e sua simbologia, que são os nossos atuadores lineares e rotativos. No grupo de acionamento, este é composto por bomba e motor hidráulico. Eles fazem parte do nosso grupo de potência. Esse grupo de acionamento também é denominado de unidade hidráulica ou unidade de potência e condicionamento hidráulico. Normalmente ele é vendido nesse grupo, mostrado com alguma variação, é óbvio, na simbologia apresentada. Então é composto motor elétrico, uma bomba hidráulica que succiona o óleo a partir de um reservatório, e na saída da bomba, na linha de descarga, em paralelo é instalada uma válvula limitadora de pressão, também denominada de válvula de alívio, junto com um manômetro, que é o indicador de pressão. Nessa figura, mostra-se um desenho CAD da unidade de potência, da unidade hidráulica, composta aí por motor elétrico, né, acoplado através de um flange a uma bomba hidráulica e demais componentes normalmente presentes e já vistos nas aulas anteriores. Das definições dessa aula de hoje, ainda nós devemos incluir as eficiências, embora já tenha sido tratado superficialmente sobre o tema, indicando que um sistema hidráulico ele possui uma determinada eficiência e essa eficiência está relacionada com a maior ou menor quantidade de perdas existentes nos diversos componentes de um circuito hidráulico. Aqui nós vamos formalizar essas definições. Então, a eficiência energética é a relação entre a quantidade de energia usada em uma atividade e a disponibilizada pela sua fonte para sua realização. Então, nem toda a energia que é enviada para o motor elétrico, ela é aproveitada pelo atuador, que é o responsável pela função de trabalho. Durante o circuito, parte dessa energia acaba se perdendo por efeitos naturais, físicos, como atrito, vazamentos internos e assim por diante. Dessa eficiência energética, nós podemos definir, na área de hidráulica, dois tipos de eficiências ou rendimentos. Aqui nós estamos tratando esses dois termos como sinônimos. Nós temos o rendimento mecânico ou hidromecânico e o rendimento volumétrico. O rendimento mecânico, ele quantifica quanto de energia é perdida para superar as resistências mecânicas. Então, nós temos as resistências mecânicas, nós temos o atrito, temos a viscosidade do fluido, são os principais representantes dessa forma de perda, que ela é perdida na forma de calor. E para nós termos uma noção de perdas, as bombas, por exemplo, elas têm um rendimento entre 77% e 98%, dependendo do tipo de bomba. Bombas com uma qualidade de fabricação um pouco inferior, e modelos como bombas de engrenagens geralmente vão se situar nessa faixa de 77, 80, 82, mais ou menos por aqui. E mais próximo ao topo, nós encontramos as bombas de pistões, que os rendimentos vão variar de 90% a 95%, 96%, 98%. E o rendimento volumétrico, ele indica os vazamentos e fugas internas de fluido. Se sabe que parte desse fluido ele acaba retornando pelas folgas, ou ele é usado também para refrigerar, para lubrificar, e parte desse fluido
No caso de uma bomba, nem todo é enviado para a linha de descarga, como está indicado aqui. Então, as bombas, por exemplo, têm um rendimento entre 82% e 99%, também obedecendo o mesmo princípio. Bombas de engrenagens, que são as mais simples, vão ter um rendimento um pouco menor, e as bombas de pistões vão ter rendimento maior. Ainda tratando do assunto eficiência, aqui na figura da esquerda vemos um gráfico, ele é bastante conhecido dessa área de hidráulica, quando a gente trata da área de lubrificação, que relaciona a eficiência com a viscosidade. Então nós observamos aqui que a viscosidade mais alta, ou a temperatura mais baixa, ela impacta diretamente a eficiência mecânica ou hidromecânica, de modo que quanto mais viscoso for esse fluido, mais difícil se torna a lubrificação dos componentes, principalmente na área de hidráulica, onde muitos desses componentes possuem folgas muito estreitas e o óleo com viscosidade maior ele não consegue chegar nos pontos necessários para a lubrificação ou criar uma película lubrificante suficiente que permita a proteção desses componentes. A eficiência volumétrica, por sua vez, ela aumenta com a viscosidade, porque o óleo mais grosso ele tende a vazar menos. Na figura aqui à direita, nós vemos um esquema, um diagrama, que relaciona diferentes tipos de perdas em uma escavadeira hidráulica. Vimos já um gráfico semelhante a esse em aulas anteriores. E aqui ele mostra nesse gráfico, que é o fruto aí de um trabalho de pesquisa, alguns dados gerais. Tá? Esses dados que estão exatos aqui, mais específicos, foram obtidos nesse trabalho de pesquisa, mas eles dão uma noção de quanto de fato de energia é efetivamente transformada em trabalho. Então aqui nessa pesquisa, apenas 40% por ser utilizada do total de 100% de energia que está entrando na bomba. Observem que nem está se considerando o motor de acionamento, que esse motor aí normalmente é um motor elétrico e muitas vezes, no caso de uma escavadeira, é um motor diesel, um motor a combustão. Então, da parte hidráulica, se estima aqui que em 10% no controle, nas válvulas de controle, 15% nos atuadores, 15% na bomba, perdas por atrito, e perdas por arraste, perdas de carga na tubulação, perdas devido à viscosidade em torno de 20%. É uma eficiência bastante reduzida para a área de hidráulica. Obviamente isso aqui é para uso em uma escavadeira que trabalha com múltiplos atuadores, um circuito que é relativamente complexo, mas ele reflete a eficiência de muitas máquinas similares. Ainda tratando das definições de sistemas hidráulicos, as duas principais variáveis em qualquer circuito são pressão e vazão. Daí as definições dessas variáveis. O que é a pressão? A pressão é uma força dividida por uma área. Aqui qual que é o foco? É relacionar essa variável com outra variável que é de suma importância quando se trabalha com atuadores hidráulicos. Então a pressão está relacionada com a força ou com o torque do atuador, dependendo se ele é linear ou se ele é rotacional. A vazão, por sua vez, ela está relacionada com o volume sobre o tempo, ou seja, quanto de fluido está chegando em um determinado atuador em um certo tempo. Então, quanto maior for essa quantidade de volume, essa vazão vai estar impactando diretamente na velocidade, se for um cilindro, ou na rotação, se for um motor hidráulico. Das bombas hidráulicas, nós temos várias classificações de bombas hidráulicas, engrenagens, palheta e pistão. Nós vamos abordar apenas alguns casos para atender ao projeto do curso no qual essa disciplina está sendo ofertada. Então nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre os conceitos relacionados com as bombas. O que seria uma bomba hidráulica?
é o componente usado para bombear o fluido, inclusive em alta pressão, para o circuito. Então, o nome bomba provém do seu verbo bombear, ou seja, está enviando uma quantidade de fluido, e no caso de um sistema hidráulico, esse fluido está em alta pressão, porque o objetivo da hidráulica de potência é o de que a energia hidráulica seja transformada em energia mecânica para poder efetivar a realização de alguma forma de trabalho. Tá? Então, além de fonte de vazão, a bomba transforma energia mecânica, que vem na forma de torque e rotação, proveniente do motor de acionamento, e energia hidráulica na forma de vazão versus pressão. Então, aqui, esses dois eles são acoplados através ali de um flange, de um acoplamento. A energia desse eixo aqui, rotação-torque, é transferida para o eixo de transmissão da bomba, e essa energia mecânica, então, na saída da bomba, é transformada em energia hidráulica. Outra definição importante: bomba de deslocamento positivo é o tipo de bomba que nós encontramos nos sistemas hidráulicos. Qual que é a principal definição de uma bomba de deslocamento positivo? É quando a vazão é praticamente independente da pressão, sendo uma função diretamente relacionada com a rotação ou com a frequência rotacional da bomba. Então, uma bomba hidráulica ela vai estar mandando uma determinada vazão, mesmo que a pressão do circuito venha a aumentar significativamente, a vazão que está sendo enviada ela sofre uma pequena influência, né? Não vamos dizer que não sofra, porque isso não é verdade. No sistema real ela vai sofrer uma influência, mas a vazão que está saindo da bomba ela nunca vai cessar, mesmo que a pressão aumente a um valor muito alto. Pelo princípio de funcionamento das bombas hidráulicas, elas sempre vão mandar vazão, e essa é a principal razão pela qual em um circuito hidráulico é necessária a instalação de uma válvula limitadora de pressão, que é chamada válvula de alívio, para regular a pressão de trabalho do atuador e também para proteger o circuito hidráulico contra uma sobrepressão que possa colocar em risco a integridade do circuito, né, e tudo que está em sua volta. Então, nesse circuitinho aqui abaixo, é mostrado um circuito bastante simples, onde o motor está associado a uma bomba de pistões, que está alimentando uma válvula direcional de comando do atuador hidráulico de dupla ação. E ligado à saída da bomba, a linha de descarga, nós temos a válvula de alívio. Enquanto essa válvula não está sendo acionada, nós observamos aqui pelo desenho que a pressão ela fica retida na válvula direcional, porque essa não está enviando o óleo para o cilindro ainda neste momento. Consequentemente, como uma bomba de deslocamento positivo, toda a vazão dela vai agir, né, forçando a mola de bloqueio a ceder, né, e de modo que toda a vazão da bomba ela recircula para o reservatório durante esse período de ociosidade. E pelo fato de ser uma bomba de deslocamento positivo, então esse componente ele é obrigatório, senão a pressão tende a subir teoricamente até o infinito e vai estourar o elo mais fraco do circuito. Outras duas definições importantes estão a bomba de deslocamento fixo. O que significa isso? É que essa bomba ela vai enviar uma determinada vazão, ela vai deslocar uma quantidade de fluido por revolução ou por rotação, e esse volume de fluido deslocado, ou em outras palavras, essa vazão, está diretamente associada com a velocidade ou rotação da bomba. Velocidade e rotação, estou trabalhando como termos sinônimos também nesta apresentação.
Então, em outras palavras, se o motor que está ligado a essa bomba tiver uma rotação de 1.800 RPM, essa bomba vai gerar uma determinada vazão, por exemplo, 80 litros por minuto. Para que essa vazão teórica seja alterada, é necessário então alterar a rotação, porque senão o deslocamento dela se mantém constante e essa é a definição de deslocamento fixo. No mesmo raciocínio, nós encontramos as bombas de deslocamento variável, que são bombas que podem variar a quantidade de fluido deslocado por revolução, independente da rotação. Então, mesmo que a bomba, né, esteja a rotação de 1.800 RPM, um mecanismo interno, que ele depende do tipo de bomba do fabricante, né, ele tem as suas variações, ele permite então que essa vazão seja modificada. Qual que é a grande vantagem de se utilizar uma bomba de deslocamento variável? Está no fato de que essa bomba ela pode variar o quanto de vazão que ela está enviando para o sistema hidráulico. Isso, em outras palavras, é muito importante porque existem circuitos em que essa velocidade dos atuadores é variável, existem circuitos que trabalham com múltiplos atuadores e esse movimento dos atuadores é alternado, ora funciona 1, 2 ou 3 ou mais, ora funciona menos, então a bomba pode estar se adequando a essa demanda de vazão e isso reflete diretamente no consumo de energia. Aqui à direita nós temos a simbologia de uma bomba de deslocamento fixo, com apenas um sentido de rotação, e logo abaixo nós temos a representação da bomba de deslocamento variável, o que é indicado pela seta que está atravessando a simbologia. Quando não é representado o eixo, como no caso de cima, se subentende que a bomba possui apenas um sentido de rotação. Essa figura ilustra uma aplicação de uma bomba de deslocamento variável. Então, nesse tipo de aplicação, qual que vai ser o benefício, né? Primeiro vamos tentar entender esses vários componentes que estão sendo mostrados nessa figura. Então, a bomba hidráulica está ligada a um motor a combustão, um motor diesel de uma máquina de serviço. Na entrada da bomba, na linha superior azul, nós temos a sucção. Na saída da bomba, a linha vermelha, nós temos a linha de descarga, que é a linha de alta pressão. E essa bomba está ligada a um motor hidráulico. Esse motor, então, recebe a energia hidráulica, pressão, vazão, e transforma essa energia hidráulica em energia mecânica, torque, rotação, cujo eixo, por sua vez, está ligado a um ventilador. E esse ventilador, a função dele é manter uma temperatura adequada em um radiador, que é o sistema de resfriamento desse sistema térmico. No radiador, nós temos alguns sensores de temperatura. E esses sensores de temperatura eles vão estar monitorando para que o radiador tenha uma temperatura adequada e enviando o sinal da temperatura a um controlador industrial, que está definido como um microcontrolador. É um controlador eletrônico. E o controlador, por sua vez, controla a bomba, definindo qual é a vazão que vai estar sendo enviada, e essa vazão, como nós vimos diretamente relacionada com a velocidade, vai definir a rotação do ventilador. Qual que é a finalidade afinal? Se a temperatura começa a subir demais, aumenta-se a velocidade do ventilador para que a temperatura possa reduzir e estabilizar num valor pré-determinado. Se a temperatura começa a baixar, então se diminui a velocidade do ventilador para que essa temperatura possa se manter dentro da faixa que está definida
e foi pré-setada no microcontrolador. Então, a função da bomba de deslocamento variável é mandar somente a vazão requerida de acordo com a temperatura. Isso, então, seria uma vantagem de se utilizar esse tipo de sistema mais sofisticado num sistema ali de resfriamento. Ainda falando em simbologia e interpretação de símbolos de bombas, nessa figura direita nós vemos uma bomba que tem um detalhe de uma linha tracejada, e a linha tracejada ela não é usada somente em linha de pilotagem, mas nesse caso também em uma linha de dreno. Esse dreno é uma linha específica usada para escoar o fluido hidráulico que recircula em bombas, motores e às vezes em válvulas. Para que serve um dreno externo? Vários desses componentes necessitam de uma lubrificação e de um resfriamento interno dos componentes. Então, o óleo circula dentro do componente e parte desse óleo, um percentual pequeno, ele então passa por alguns canais específicos que são destinados a cumprimento dessas duas funções, lubrificação e resfriamento, e esse fluido, então, para haver essa circulação, o fluido sempre circula da região de maior para a região de menor pressão. E na região de menor pressão nós temos o dreno, que está, por sua vez, ligado ao reservatório. Então, é uma linha a mais, uma via a mais, em determinados componentes, essa via vai estar indicada na sua simbologia. Importante observar que essa linha não pode ser obstruída e ela precisa da sua ligação. Eu não posso deixar bloqueada a linha de dreno, porque se isso acontecer, corre-se o risco de aumentar a pressão interna do componente, e o componente, devido a essa sobrepressão, ele pode vir até a trincar e gerar uma falha catastrófica, fazendo o componente ficar inviabilizado. Então, nessa simbologia, na interpretação dela, que é uma bomba de deslocamento fixo, com um sentido de rotação, com dreno externo. Bom, na sequência da aula, nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de bomba. E vamos começar com a bomba mais utilizada em sistemas hidráulicos, que é a bomba de engrenagens externas. Até lá, então, até a continuidade dessa aula.